Fala, eu sou o Bruno Soares do Responde Aí e hoje nós vamos fazer aqui uma introdução à lei de Gauss, beleza? Ok, para começar a falar da lei de Gauss, nós vamos precisar aqui relembrar alguns aspectos do campo elétrico gerado por uma carga pontual, tá? Nós não vamos tratar de fórmulas aqui, não vamos colocar valores por enquanto. O que a gente precisa lembrar aqui é o seguinte: o campo elétrico gerado por uma carga pontual positiva, ela está saindo da carga positiva, como na figura da esquerda, tá? E ela tem essa direção radial. Já nas cargas negativas, o campo elétrico, as linhas de campo elétrico estão entrando na carga. Tá bom, beleza, Bruno, mas então como é que a gente faz para calcular o campo elétrico gerado, por exemplo, por corpos de uma geometria um pouco mais complexa ou um sistema de cargas? Bom, nesse caso, a lei de Gauss vai ajudar bastante a gente. Mas, para entender a lei de Gauss, nós precisamos aprender primeiro o que é uma superfície gaussiana. Então, vai se acostumando com esse nome que você vai escutar bastante isso. Bom, vou colocar logo aqui a definição e depois a gente vai trabalhando melhor com isso, tá? Em cima disso. Então, uma superfície gaussiana é uma superfície fechada e com qualquer formato, desde que ela envolva as cargas do problema. Então, nós temos aqui, por exemplo, essas três superfícies aqui, essas três gaussianas. Nós temos a nossa carga elétrica aqui em rosa. Então, a gaussiana ela pode ser um cubo, pode ser uma esfera, ou ela pode ter um formato maluco qualquer, tá bom? Beleza, então vamos olhar aqui a seguinte situação, onde nós temos duas cargas elétricas, uma positiva e uma negativa, e nós temos essas três superfícies aqui, fechadas. Temos a superfície vermelha, que está envolvendo a carga positiva, a superfície em azul, que está envolvendo a carga negativa, e a superfície em rosa, que está, enfim, não está envolvendo nenhuma carga. Repare que na superfície vermelha, as linhas de campo elétrico elas estão saindo da superfície, tá? Então, é como se as linhas de campo elétrico estivessem tentando expandir essa nossa superfície. Então, nesse caso, como as linhas de campo estão saindo da superfície, nós vamos falar que essa superfície tem um fluxo elétrico positivo. Já na superfície em azul, as linhas de campo estão entrando na nossa superfície. Logo, elas meio que estão tentando comprimir essa nossa superfície e a gente vai falar aqui que essa superfície ela tem um fluxo elétrico negativo, já que as linhas de campo estão entrando na superfície. Já na superfície rosa, repara que, beleza, do lado esquerdo nós temos uma linha de campo entrando, mas do lado direito nós temos uma linha de campo saindo. Então, nesse caso, como o número de linhas de campo elétrico que estão entrando é igual ao número de linhas de campo elétrico que estão saindo, nós vamos falar que essa superfície ela tem um fluxo elétrico nulo. Bom, então beleza. Então repara que a gente tem uma relação aqui entre o fluxo elétrico e a carga elétrica. Essa relação é dada justamente pela lei de Gauss. Então, a lei de Gauss ela pode ser escrita da seguinte forma. Então, temos aqui φ GE, onde esse φ representa o fluxo elétrico, tá? Isso aqui vai ser igual a carga dentro dessa superfície, dentro da nossa gaussiana, dividido por ε0, onde ε0 é a permissividade no vácuo e vale aproximadamente 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb quadrado dividido por Newton metro quadrado. Tá, então vamos olhar aqui novamente o que significa cada termo da nossa lei de Gauss. O primeiro termo é o fluxo elétrico através da superfície gaussiana. O segundo termo são as cargas no interior da gaussiana. E por último, nós temos a permissividade no vácuo, que nós já vimos o quanto vale. Beleza? Ok, tranquilo. Agora, em relação à lei de Gauss, nós temos algumas alterações, coisas que a gente pode modificar, tá? E nós vamos ver como é que isso modifica o nosso resultado. A primeira delas é em relação ao formato
da gaussiana. Lembra que eu falei que a gaussiana pode ser, por exemplo, um cubo ou uma esfera ou essa superfície maluca aí? Então, beleza. Mas como é que isso muda o resultado da nossa lei de Gauss? Na verdade, não muda, porque o fluxo elétrico ele não depende do formato da gaussiana, tá? Nós vamos ver que depois, para calcular o campo elétrico, aí sim, o formato vai ser bem importante, tá? Mas aqui, por enquanto, não. Então, o fluxo elétrico através do cubo vai ser igual ao fluxo elétrico através da esfera, que vai ser igual ao fluxo elétrico através dessa superfície maluca, tá? E isso aí vai ser igual a carga interna dividido por ε0. Beleza. A segunda alteração que nós podemos ver é em relação às cargas dentro da gaussiana. Porque até aqui nós vimos gaussianas que tinham apenas uma carga no seu interior. Bom, beleza, mas se a gente tiver, por exemplo, 3 cargas no interior da gaussiana, então nesse caso, a carga interna vai ser a soma das cargas. Repare que aqui eu não estou colocando o módulo da carga, tá? Porque se a carga for negativa, então o sinal de menos vai aparecer aí. Beleza. Então vamos olhar aqui novamente a situação que nós vimos anteriormente, tá? Então nós temos aqui essas 3 superfícies com essas 2 cargas. Então vamos ver aqui o quanto vale o fluxo elétrico através de cada uma dessas superfícies, tá bom? Bom, o fluxo elétrico através da superfície vermelha, ele é considerado positivo, já que as linhas de campo estão saindo dessa superfície. E ele é dado, através da lei de Gauss, pela seguinte equação. Então, o fluxo elétrico vai ser igual à carga positiva, ao valor dessa carga positiva, dividido por ε0. Já na superfície azul, o fluxo é negativo, já que as linhas de campo estão entrando na nossa superfície gaussiana. E o fluxo elétrico é dado através da seguinte equação. Então, temos aqui, isso aqui vai ser igual à carga negativa dividido por ε0. Então, se nós temos aqui uma carga negativa dentro da nossa superfície gaussiana, esse fluxo elétrico vai ser negativo. E, por último, a nossa superfície rosa. Nesse caso, como nós temos o mesmo número de linhas de campo elétrico entrando e saindo da superfície, esse fluxo elétrico vai ser nulo, tá bom? E por último, vamos olhar aqui então a uma situação bem parecida, que é a seguinte. Nós temos aqui novamente duas partículas carregadas, uma positiva e uma negativa, as linhas de campo elétrico aqui representadas em verde, e aqui nós temos apenas uma gaussiana, tá? Então, nesse caso, o fluxo elétrico através dessa gaussiana é dado através dessa equação aqui. Então, isso vai ser igual ao módulo da carga positiva, que já é positivo, menos o módulo da carga negativa, dividido por ε0. Repare que esse sinal negativo apareceu justamente porque essa carga da direita é negativa. Bom, beleza. Então, aqui nós temos 3 possibilidades. A primeira delas é se o módulo da carga positiva for maior do que o módulo da carga negativa. Nesse caso, nós vamos ter, então, mais linhas de campo elétrico saindo do que entrando na superfície gaussiana. Logo, o fluxo elétrico vai ser positivo. O segundo caso é se o módulo da carga positiva for menor do que o módulo da carga negativa. Nesse caso, nós vamos ter mais linhas de campo elétrico entrando na gaussiana do que saindo. Logo, o fluxo elétrico vai ser negativo. E por último, se o módulo das 2 cargas forem iguais. Logo, nós vamos ter o mesmo número de linhas de campo elétrico entrando e saindo da gaussiana. Portanto, o fluxo elétrico vai ser igual a 0. Bom, eu consegui te ajudar com esse vídeo? Responde aí. A gente se fala no próximo vídeo.